Bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas a ter um dia espetacular. E hoje vamos olhar para uma ideia, uma solução para podermos reutilizar qualquer computador, quer seja portátil ou não, e torná-lo no nosso NAS, ou seja, um disco de rede que nós possamos partilhar com todos os dispositivos que nós temos em casa e mesmo fora de casa, se quisermos. Para além disso, vamos utilizar também o benefício de podermos instalar algumas aplicações tipo Home Assistant, Plex, Pi.o e por aí fora, utilizando uma das plataformas possíveis, que é o TrueNAS Scale. E com isto nós vamos introduzir aqui o TrueNAS Scale, vais ficar com um bocadinho de água na boca, vamos dar os primeiros passos e depois daqui a alguns dias, algumas semanas, vamos aprofundar e vamos tentar aqui outras situações. Se tu por acaso estás a utilizar o teu computador Windows 10 ou Windows 11 para ver este vídeo, para fazer uma série de outras coisas e por acaso ainda não ativaste, não te esqueças de visitar o site da CDKSales.com, onde vais encontrar licenças OEM oficiais a preços espetaculares e com o cupom de desconto que vês aí no ecrã vai ficar um bocadinho mais barato. O objetivo principal deste vídeo é que nós possamos reaproveitar hardware que nós tenhamos em casa, quer seja um portátil, quer seja um desktop, assim já daqueles antigos, discos rígidos que a gente já não liga. No entanto, eu vou utilizar aqui um hardware que eu estou a testar, o GoWin R86S, que tu já viste no vídeo. Eu vou utilizar também aqui o armazenamento de 4TB NVMe e no final do vídeo eu vou partilhar contigo qual o cenário que eu acho que nós deveríamos utilizar uma máquina destas em vez de reaproveitarmos o nosso hardware. Mas isso é um caso específico. O ideal é reaproveitarmos aquilo que já temos. No entanto, vamos falar um bocadinho sobre isto que está aqui, porque é o material que eu estou a testar. Este é o GoWin R86S U4. É uma máquina com 5 portas Ethernet. Existem várias versões. Eu vou deixar o link lá em baixo para que tu possas ver e ver as diferenças entre elas. Ela é direcionada mais para firewall, para virtualização, mas com TrueNAS vai ficar muito top e eu já partilho mais casinhas contigo. Temos aqui um processador Intel N6005, 4-core até 3.3 GHz, vem com 32 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Tem duas portas 10 GB e 3 portas 1 GB. Duas portas USB 3.0, tem uma USB 2.0, uma slot micro SD e quando abrimos tem espaço para um disco NVMe. Que é exatamente aí que nós vamos colocar este armazenamento aqui da MoveSpeed. Este é um disco que eu estou a testar. A MoveSpeed é uma marca que nós ainda não tínhamos utilizado aqui. O que tenho é um modelo de 4 TB e é muito simpático para um NAS tão pequenino como este que eu tenho aqui. A MoveSpeed tem outros tamanhos, portanto, se tu estiveres à procura de um disco, eu vou deixar o link lá em baixo para que tu possas também consultar. Vem com uma chave Phillips, vem com alguns parafusos, traz também um dissipador que eu achei que não cabia aqui, mas por acaso cabe e fica a fazer contato direto com o GoWin. A nível de leitura e escrita, eles referem no site até 7000 MB por segundo, PCI 4.0. No entanto, eu testei Windows com esta máquina e possivelmente por estar limitado, apenas consegui metade. Estamos ali a falar de 3500 MB por segundo, o que significa que eu devo estar limitado em PCI 3.0 em vez de 4.0. Depois logo testo noutro computador, logo partilho contigo mais informação acerca deste armazenamento, que é a primeira vez que nós estamos a utilizar. Agora, tirando o hardware, porque nós podemos, como eu te disse, instalar em qualquer máquina, vamos olhar para a instalação que é muito simples e tu a partir de hoje podes já começar a brincar. Vamos ao nosso amigo Google e vamos pesquisar por TrueNAS Scale. Vamos encontrar o site muito facilmente. Atenção que existem duas versões de TrueNAS, tens o Core e tens o Scale, portanto nós vamos utilizar aqui o Scale. Vamos carregar ali no botão Download e depois vamos criar uma pen de arranque. E aqui temos várias opções. Aquilo que eu sugiro, se tu por acaso já viste como é que nós criamos aqui uma pen de arranque para vários sistemas operativos, então já sabes o que tens que fazer, é só arrastar lá para dentro. Mas se por acaso não viste esses dois vídeos que nós fizemos, duas soluções diferentes, eu vou deixar o link alguns por aqui. E se por acaso eu me esquecer, pesquisei no canal por Ventoy ou Medicat e vais encontrar o quão fácil é criar uma pen dessas e a partir daí tens todos os teus sistemas operativos lá dentro. Partindo do princípio que já tens essa solução, então vamos arrastar o TrueNAS lá para dentro e já está. Depois vamos tirar a pen e vamos inserir, neste caso vou inserir aqui no GoWin, tu vais inserir no computador que tu quiseres instalar, vamos arrancar com o computador e vamos escolher a pen que contém o TrueNAS. Depois, neste caso,
que eu estou a utilizar a pen da Medicat. Se tu já a utilizaste, então já sabes como é que é. Vamos encontrar ali vários sistemas operativos, para além de várias opções que não vamos aqui ver hoje, porque já fizemos um vídeo acerca disso. E vou escolher arrancar com TrueNAS Scale para poder instalar. A partir daí, é tão fácil como seguir o guia e depois carregar em sim, carregar em não, escolher isto, escolher aquilo. A única coisa que existe aqui neste setup que poderá ser um bocadinho diferente daquilo que eu utilizaria numa situação real é o seguinte: eu tenho um disco interno com o Windows 11 em que estou a testar ainda algumas situações, portanto não me apetece estar a desinstalar o que tem lá. E o ideal seria instalar o TrueNAS neste disco interno e depois utilizar o disco da MoveSpeed para poder partilhar para a rede. Não é isso que vai acontecer aqui nesta configuração. Eu não vou tocar no disco interno, coloco um disco externo USB para instalar o sistema operativo e vou utilizar o MoveSpeed para poder partilhar a minha rede. É a única configuração que tu poderás ver aí um bocadinho mais confusa, mas se pensares assim em 2 segundos, é simples. Numa situação permanente, eu utilizaria tal e qual com disco interno para o sistema operativo, disco SSD NVMe para partilha. Depois da instalação concluída, ele vai terminar ali com uma mensagem que é aquela que nós precisamos, com o IP da máquina. E a partir daqui nós podemos aceder a partir de qualquer computador, qualquer telefone, tablet, aquilo que nós tivermos na nossa rede, apenas inserindo aquele IP. E agora vamos olhar um bocadinho para TrueNAS, para que tu possas ficar com apetite de ir instalar e experimentar e começares a brincar. Então, no dashboard, depois de nós colocarmos o nosso IP, o TrueNAS é um mundo, portanto, hoje vamos mesmo só ver ali 2 situações. Uma delas, partilha de armazenamento, e a outra, instalação de aplicações, que acho que é aquilo que nos vai levar a dar os primeiros passos. No dashboard temos ali uma série de informação acerca da máquina que estamos a utilizar, aparece o CPU, aparece memória, quais os discos, a utilização dos recursos e por aí fora. Para já, vamos ali ao Storage Pool. Vamos selecionar o disco que nós queremos utilizar para dados e depois então escolher o tipo de redundância. Como eu aqui apenas tenho um disco, não tenho hipótese de escolher nada, portanto ele vai levar com Stripe por defeito. Basta darmos um nome e criar. Atenção que aplicações e armazenamento partilhado não funcionam os dois no mesmo disco. E como aqui eu estou limitado com apenas um disco, das duas uma, ou fazia partições, ou então utilizo agora para te mostrar um bocadinho as aplicações, depois a seguir para a partilha de armazenamento, que é isso mesmo que eu vou fazer. Mas se estiveres à procura de construir uma máquina para ti, imagina que utilizavas esta, então a sugestão seria: usa um disco externo ou uma pen externa, se bem que não é o mais aconselhado a pen, mas um disco externo para o sistema operativo. Basta ali 32 GB ou 64, uma coisa assim do género, 128 de preferência. Depois utilizas o disco interno de 128 GB para poderes instalar as aplicações e o de 4 TB ou 8 TB, aquilo que tiveres necessidade para partilha de armazenamento. Portanto, também é um setup possível. Se tiveres a utilizar um PC antigo em que tens uma porrada de discos, é só escolheres aquele que vais instalar. Mas pronto, aqui a nota importante é que o disco para partilha não deve ser o disco para instalação de aplicações. Dito isto, vamos começar pela instalação das aplicações para tu veres quão fácil é. Se nós formos à aba que diz aplicações, o sistema pergunta logo qual o disco a utilizar para poderes instalar aplicações. Eu ali escolhi o MoveSpeed e ele, no instante, vai preparar o disco e a partir daí podemos começar a instalar as aplicações. Eu instalei o Pi-hole, funcionou em 30 segundos e instalei também o Home Assistant, que tu já conheces bem aqui no canal, levou talvez uns 2 minutos, que é o normal. Está a bombar. Atenção, não é a versão com supervisor, mas existem formas de instalar o Home Assistant em TrueNAS com supervisor. Não é hoje que vamos falar nisto, mas se for um tópico que te interessa, ok, a gente também chega lá. Aqui as aplicações nós podemos escolher uma série delas e podemos também depois virtualizar sistemas operativos e, dentro desses sistemas operativos, instalar muito mais coisas. Mas também não vamos bater nisso. Como nós estávamos a utilizar o MoveSpeed, o disco interno, para poder instalar as aplicações, para partilhar agora na rede, eu vou ter que apagar isso que está aí. E é tão simples como ir ali à parte do disco e apagar os dados e já está, passado, sei lá, uns 20 segundos, é uma coisa assim, tenho o disco pronto. O que é que eu fiz de seguida? Foi tão simples como, na parte onde diz armazenamento,
depois de apagar os dados das aplicações, é claro. Ativei o serviço de SMB e NTFS para ele espalhar a informação na rede e depois criei um utilizador, e podemos criar mais utilizadores, é claro, para poder aceder aos dados dessa partição e desse disco. E a partir daí, a única coisa que eu tenho que fazer em qualquer computador, em qualquer telefone, é só inserir o username, a password que eu decidi, e posso já começar a copiar e colocar ficheiros lá. Se eu quiser, por exemplo, criar uma biblioteca de multimédia com filmes, com séries, e depois espalhar para as minhas caixas Android, etc., posso. Ou se eu quiser, sei lá, tanta coisa que eu posso. Só os meus documentos, as fotografias, por aí fora. A utilização que cada um vai dar terá que ficar aí desse lado a decisão. Agora sim, como eu te prometi no início, onde é que eu acho que faz sentido utilizar esta máquina em vez de reutilizar um computador velho, que eu acho que a parte de reutilização faz sempre todo o sentido, independentemente de utilizarmos isto ou não. Ela, como eu te disse, é direcionada para Firewall. Nós temos visto aqui Proxmox, OPNsense, pfSense, entre outros, e depois a instalação de Home Assistant, etc., etc., numa máquina que virtualiza tudo. E é aí que eu acho que faz sentido. Se tu quiseres substituir o teu router, pelo menos substituir tudo aquilo que faz a gestão, então isto que está aqui faz todo o sentido. Para além de substituir o router, se utilizarmos Proxmox, e podemos também, e aqui a conversa está um bocadinho a complicar, mas virtualizar o TrueNAS, que podemos, então podemos ter aqui uma série de serviços num formato muito pequenino que tu colocas ao pé do router e tens aqui, em vez de 4 TB, talvez 8 TB para partilhar e tens uma série de servidores. Gestão da rede, proteção da rede como AdGuard e depois uma série de aplicações que nós temos vindo a instalar no Proxmox. Vou tentar também deixar aqui alguns links para te dar essa ideia. E aí sim faz todo o sentido, porque eu consigo ter aqui uma rede de 10 gigabit com estas duas portas e ainda tenho 3 portas 1 gigabit. Para além destas utilizações todas que eu falei agora, o que é que eu consigo fazer nesta máquina que é mais difícil em outras? É dividir as minhas redes. Se for esse o objetivo em que entra a rede do router aqui e depois eu quero uma rede, imagina aqui para a cave, em que os outros não consigam ter acesso, então eu consigo fazer essa rede direcionada, já não é uma rede virtual. E esse é o trabalho, ou um dos trabalhos da Firewall. Mas eu não quero complicar muito mais este vídeo, são apenas algumas ideias com um objetivo prático, que foi a instalação do TrueNAS e começarmos a brincar com partilha de ficheiros para a nossa rede e a instalação de algumas aplicações. A gente depois logo aprofunda mais este assunto. Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma, se assim foi. Não te esqueças daquele thumbs up, alguns por aí, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.